A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, meus irmãos. Hoje é o quarto estudo sobre o fruto do Espírito Santo, né? Eu vi que vocês têm aprendido bastante, vocês aprendem até rápido. Basta, irmãos, vocês darem ouvidos mesmo à palavra de Deus, né? Nós entendemos aqui que o fruto do Espírito Santo está baseado em Gálatas 5, 22 e 23. Aonde ele fala dos frutos, né? E ontem nós falamos um pouco sobre algumas coisas sobre os frutos, né? Mas hoje eu quero que você não abra em Gálatas, eu quero que você abra em 1 Samuel, só para a gente começar já a aquecer os motores, né? Em 1 Samuel capítulo 16 e no verso 7. 16, 7, olha só o que está aqui no capítulo 16 e o verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. E o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. O que eu quero mostrar com isso é que todo aquele que faz a vontade de Deus se assemelha a Ele. Então, enquanto a gente não olha como Deus vê, não consegue ter essas dádivas de Deus, a gente vai sempre julgar, sempre vai falar alguma coisa errada mesmo, onde a gente vai calcular as coisas erradas, né? Vocês viram aí? O homem vê o que os olhos enxergam, somente isso ele pode fazer. Mas Deus vê o coração. Portanto, se tivermos o Espírito, veremos assim, como Ele. Às vezes, as pessoas usam armas poderosas que nos convencem que dá para ver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, as armas poderosas deles é uma maneira de eles fazerem a gente imaginar como eles são. Tá entendendo? Mas isso não é uma dádiva espiritual de Deus. Então a gente calcula muito e julga errado, a gente pensa demais, mas o que pode nos fazer julgar as coisas é pelo Espírito Santo, e a única maneira é pegar a vida da pessoa, colocar dentro da Bíblia Sagrada. Bateu? Legal. Não bateu? Está em pecado, está em erro, precisa conserto. Então temos que entender que os frutos do Espírito Santo são coisas maravilhosas que vão nos ajudar, tá entendendo? Agora, tem pessoas que não fazem esses frutos, né? Dá uma olhadinha comigo em Josué, vamos lá? Josué, depois de Deuteronômio, capítulo 9 e o verso 3 a 5. Olha só, Josué, depois de Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 9, do 3 ao 5, diz assim, ó. E os moradores de Gideão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e fingiram, olha a palavra, fingiram, embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, colocaram como se fossem panos velhos, né? E odres de vinhos velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Por que esses gibeonitas fizeram? Eles ficaram sabendo da fama do povo de Deus. O povo de Deus estava destruindo tudo que estava pela frente naquela época. O que aconteceu? Eles ficaram com medo e fingiram-se que eram de uma terra distante. Na verdade, eles eram dali do lado, mas eles fingiram que eram de uma terra distante. Assim, eles também começaram a colocar roupas velhas. Para quê? Eu não falei que era um tipo de armas? Para fazer com que o sentimento dos israelitas ali se tornassem assim, como é que eu vou dizer? Piedosos. Eles ficaram com piedade deles e perdoaram, não fizeram nada. Acabaram fazendo uma aliança contra eles, né? Deus não estava de acordo com essa aliança. Então o que o inimigo faz? Eles usam os frutos da carne para nos convencer. Quantas pessoas já te enganou? Fazendo uma cara de piedade. Quantas pessoas te enganou fazendo uma carinha triste que estava precisando e você quebrou a cara quando ajudou? Por quê? Porque a gente cai nesse laço. Mas se a gente tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não deixa a gente cair nesse tipo de engano. Tá entendendo agora? Por isso que os frutos deles são frutos da carne. Esse foi Josué. Tá entendendo?
Josué praticou um engano, porque ele acabou acreditando, como eles estavam com jumentos e odres velhos de vinhos, roupa remendada, pão mofado, acharam mesmo que eram pessoas de longe. Aí ele pensou, eu não vou destruir eles, né? Nós não temos nada contra eles. Pode ficar aqui com a gente. Fez uma aliança com os gibeonitas. Olha só. Eles se tornaram espinho nos olhos de Israel. Agora o que eu quero dizer com isso? É que você tem que tomar cuidado com os frutos da carne. Tá entendendo? Busque o Espírito Santo, porque se você buscar o Espírito Santo, aí sim você vai ter os dons e vai ter os frutos do Espírito Santo. Com isso você vai poder dedicar-se a ensinar e também não ser enganado. Tá entendendo? Abre a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Vamos lá, no Novo Testamento. Segunda carta a Timóteo. Lá no Novo Testamento. Você vai encontrar 1ª e 2ª Tessalonicenses, aí você vai encontrar 1 Timóteo, e aí em seguida 2 Timóteo, no seu capítulo 3. E no verso 5, está escrito assim, ó. Tende aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu vou ler de novo, porque esse é forte, olha só. Tendo a aparência de piedade. O que está dizendo aqui em 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, é para você tomar cuidado com essas pessoas que têm cara de piedade, mas eles negam a eficácia dela. E aí o que ele diz? Afasta-te deles, afasta, não fica perto não, esse povo vai te enganar, vai levar o que você tem, sabia? Como tem muitos pastores e muitos falsos pastores vivendo hoje dessa maneira, tá? Eu não tenho medo de falar e não tenho travar na língua não. Porque se eu tiver no engano, você pode falar. Se eu não tiver... Agora, pessoas dessa maneira fazem uma cara de piedade, arrancam do povo, enganam, como os políticos fazem, como muitos governantes fazem. Eles fazem cara de piedade, mas negam a eficácia dela, fazendo assim com que a pessoa caia no seu laço, no seu engano, na sua mentira. E aí? Você já foi enganado assim? A carinha de tristeza te enganou? A pessoa chegou e falou, poxa, compra aquele armário, aquele guarda-roupa, aquele fogão pra mim, sabe? Eu vou te pagar certinho, eu vou fazer isso. Aí você ficou com dó, aquela cara de piedade, mas dentro dela não tinha a eficácia disso. O que aconteceu? Pagou a primeira, a segunda e sumiu. Quem é que tá pagando? Ou tá com o nome sujo agora? Você. Porque acreditou naquela cara de piedade. Tá entendendo? Esse é o risco, esse é o perigo, porque a gente acredita que é dessa maneira mesmo. Tá entendendo? Agora veja veja um que tem o Espírito de Deus. Veja aqui, um que tem o Espírito de Deus. 1 Reis, olha só. Vamos lá. 1 Reis, no seu capítulo 14. E no verso 1 a 6. 1 Reis, capítulo 14, 1 a 6. Ó. Naquele tempo adoeceu Abiás, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher, levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aiás, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Versículo 3. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. E ele declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aiás. E já Aiás não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos, quer dizer, ele era cego, por causa da sua velhice, ele não enxergava mais. Verso 5. Porém o Senhor disse a Aiás, ó, quem tem o Espírito, Deus fala, não precisa nem que você enxergue. Porém o Senhor disse a Aiás, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Tá vendo? Não vou terminar não, mas se você tiver curiosidade, você continua, tá? 1 Reis, capítulo 14, do 1 ao 6. Aí é só você continuar. Eles tentaram enganar o profeta, mas o profeta não foi enganado, porque ainda que ele não enxergava com os olhos, Deus fez ele enxergar de outra maneira. Tá entendendo? Agora veja o versículo 6.
E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Eita Deus! Meus irmãos, é assim que acontece quando a pessoa tenta enganar o povo de Deus, mas quando é um povo que tem o Espírito. Busca os frutos do Espírito Santo, tá? Esse estudo aqui é para que você busque os frutos. E se você estiver fazendo os frutos da carne, peça perdão, se limpe, pare. Mas venha fazer os frutos do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.